Olá, senhoras e senhores, esse vídeo trataremos sobre a injúria, que está contemplada no artigo 140 e seguintes do Código Penal. Então, o artigo 140, caput, diz injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. A pena é detenção de 1 a 6 meses. A objetividade jurídica fala da honra subjetiva, ao sentimento que cada um tem acerca de si mesmo, quanto aos seus atributos físicos, seus atributos morais, seus atributos intelectuais. O tipo objetivo é a atribuição de característica negativa. É o único dos crimes contra a honra em que o agente não atribui fato, não apresenta qualquer narrativa, mas aponta simplesmente características degradantes aos olhos do ofendido, se é que podemos falar simplesmente. Mas o que distingue aqui, você deve lembrar, da calúnia, que é a atribuição de fato tido como crime, e a difamação, que é a atribuição de fato também, só que não tido como crime. Ok? Aqui nós não temos essa atribuição do fato, mas de característica negativa. A ofensa à dignidade se refere aos atributos morais, configura alguém chamar o outro de safado, de ladrão, de velhaco, de vagabundo, de estelionatário, a sua piranha, a sua prostituta e coisas do gênero. Já o decoro é o uso de expressões que afetam as características físicas, intelectuais da pessoa. É o uso de atributos como burro, baleia, porco, ignorante e etc. O elemento subjetivo, a atitude deve ser dolosa, com a intenção de atingir a honra subjetiva da vítima. O animus injuriandi, vel difamandi. É pacífico o entendimento de que a ausência da intenção torna o fato atípico, quando, por exemplo, o agente está simplesmente brincando, é o comediante, utilizando do animus jocandi, ou até mesmo aquele que usa o animus corrigendi. A consumação, por se tratar de crime contra a honra subjetiva, a injúria só se consuma quando a ofensa proferida chega ao conhecimento da vítima, diferentemente dos outros crimes contra a honra, onde nós vimos que a consumação se dá ao conhecimento de um terceiro. Aqui, no caso da injúria, somente mediante o conhecimento da própria vítima. A injúria contra funcionário público só pode ser cometido em sua ausência. Isso aqui é uma exceção, uma vez que cometida a injúria na presença do funcionário público constitui o crime mais grave do artigo 331 do Código Penal, que é o desacato. A tentativa, teoricamente, é possível na forma escrita. No entanto, se a vítima não tomar conhecimento, o crime não será tido como consumado. Okay? Meios de execução: é o verbal, é o escrito, é o gestual, qualquer outro meio simbólico também. Tá? Formas de ofender: inequívoca ou explícita e equívoca ou implícita. Pode ser ainda imediata, quando feita pelo próprio agente, ou mediata, quando ele convence uma outra pessoa a injuriar. Ok? Pode ser um convencimento de uma criança e se dirigir até a vítima e injuriar essa vítima. Tá? Então pode ser o que nós chamamos de forma mediata. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, exceto os que gozam de imunidade, né, como os deputados, os senadores, os vereadores e os advogados também, obviamente quando envolvido, quando estiver relacionado com a sua profissão. Se o advogado, por exemplo, injuriar fora do seu alcance como advogado, então se injuriar um vizinho por uma briga qualquer,
isso não traz, ele não está cobertado, né, não está albergado, né, por essa imunidade, somente naquilo que diz respeito à sua profissão. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. É necessário, todavia, que a ofensa seja endereçada à pessoa ou pessoas determinadas. Tá? Os desonrados podem figurar como sujeito passivo porque tem honra subjetiva. O fato de já ser mal falado não exclui a possibilidade de ser injuriado. No caso dos mortos, eles não podem ser injuriados por não possuir honra subjetiva. Menores de idade, doentes mentais, desde que possam entender o significado da ofensa, podem figurar como vítima de injúria. Se o menor entende o caráter ofensivo, haverá crime. Caso não entenda, o fato será tido como atípico. Pessoas jurídicas, na condição de entes fictícios, estes não possuem honra subjetiva e não podem ser sujeito passivo de injúria. À exceção da verdade, como a injúria não contém a exposição de um fato determinado, não é admitida a exceção da verdade. A exceção da verdade, você deve lembrar, é quando se abre a possibilidade de você provar que aquilo que você está falando é verdade. Então, você deve lembrar que na calúnia é cabível a exceção da verdade. Então, se você atribui um fato criminoso a uma outra pessoa, é possível você defender e mostrar que aquilo que você está falando de fato é verdade. Na difamação, só é cabível a exceção da verdade quando contra funcionário público. E no caso da injúria, não é admitida, sob hipótese alguma, a exceção da verdade. Imagine você provar que a outra pessoa é burra. Olha, eu posso provar que ela é burra, eu posso provar que ele é ignorante, né? Não faria qualquer tipo de sentido. Concurso de crimes, se o agente, em um só contexto fático, faz uso de diversas palavras injuriosas contra a mesma vítima, responde por um único crime, né? E não por um crime para cada palavra ofensiva. Então chamou de burro, depois chamou de estelionatário, depois chamou de ladrão, né? Então tudo isso configurando injúria, responde por um crime só. Por outro lado, haverá concurso de crime se as palavras possuírem características distintas dentro dos crimes contra a honra. Então, de repente, você atribui um fato criminoso a essa pessoa, então constitui a calúnia. Então, você atribui um fato desonroso para a mesma pessoa, no mesmo contexto, você vai responder pela difamação. E no final das contas, para fechar, você chama a pessoa de burra, né? Então constitui injúria. Nesse caso, haverá esse concurso de crime pela tipificação da calúnia, da difamação e também da injúria. O perdão judicial está contemplado no parágrafo 1º do artigo 140. O juiz pode deixar, diz assim o parágrafo, né? O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, inciso 1º, de forma reprovável provocou diretamente a injúria, e inciso 2º, no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Então, a provocação do ofendido, o juiz levará em conta a ofensa proferida mediante provocação reprovável. Então, houve uma reprovação, houve uma ação da vítima que foi, então, a consequência dessa provocação foi a ofensa, né, por parte do agente que ofendeu aquele que o provocou. Nesse caso, o juiz pode levar em conta e atribuir o perdão judicial. A retorção imediata, a retorção fala do revide. É a hipótese em que uma pessoa ofende outra imediatamente após ter sido ofendida por esta. Note que ambas praticam o crime da injúria, podendo o juiz conceder perdão a ambos. Diferença aqui entre injúria e calúnia e difamação. Rapidamente, injúria atinge a honra subjetiva,
A calúnia e a difamação atingem a honra objetiva. A injúria consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ofensa e a consumação da calúnia e difamação quando a terceira pessoa toma conhecimento da imputação. Injúria admite perdão judicial em certas hipóteses. No caso da calúnia e difamação, nunca admite o perdão judicial. A injúria não admite a exceção da verdade. Então a calúnia e difamação admite. Agora, a calúnia admite a exceção da verdade como regra. E a difamação, quando for contra funcionário público em razão de sua função. E por último, a retratação não gera nenhum efeito. E na calúnia e difamação, a retratação, se cabal e antes da sentença, extingue a punibilidade. Com isto, nós encerramos o nosso vídeo sobre injúria. Primeira parte, na verdade, sobre injúria, porque nós ainda trataremos dos outros parágrafos no vídeo logo mais. Um grande abraço.